E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos falar de um dos principais acontecimentos do século XX. O século XX, que foi caracterizado pelo historiador Eric Hobsbawm no livro A Era dos Extremos, o breve século XX, como o século das catástrofes, o século das tragédias. Uma das grandes tragédias, além, evidentemente, de duas guerras que nós vamos ter, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que as duas juntas mataram mais de 60 milhões de pessoas, uma das grandes tragédias, além do Holocausto nazista, da Alemanha nazista, uma das grandes tragédias do século XX, com certeza, foi uma crise que, segundo muitos estudiosos, uma crise que, na verdade, ela foi do capitalismo. Não foi a primeira crise do capitalismo, não vai ser a última crise do capitalismo. Nós estamos diante de uma crise conjuntural, uma crise que foi proveniente das transformações conjunturais do capitalismo. Uma crise que, na verdade, ela teve uma repercussão mundial, inclusive atingindo o Brasil. Uma crise que a solução efetiva, por exemplo, só vai ocorrer aonde foi o epicentro da crise, porque o epicentro da crise foi os Estados Unidos. A solução definitiva só a partir da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos irão retomar a normalidade do seu crescimento. Eu costumo dizer que a crise de 1929, ela foi uma crise que ela atingiu desde um operário, ou melhor falando, um industrial na Inglaterra, um artesão em Paris e até um plantador de café no Brasil. Então nós estamos diante de uma crise mundial, uma crise que não atinge a União Soviética. Ela vai ocorrer no período entre guerras, período posterior à Primeira Guerra Mundial, que antecede a Segunda. Ela não vai atingir a União Soviética. A União Soviética, nesse momento, está isolada pelo próprio cordão sanitário realizado pelo Ocidente, que isolou a União Soviética por conta da construção do Estado Socialista Marxista, que no momento da crise de 29, nós temos a consolidação, inclusive acontecendo lá na União Soviética, a consolidação do Estado Socialista Marxista a partir do stalinismo. O stalinismo que está ali colocando em prática o que nós chamamos de uma economia planificada. Uma economia que, na verdade, ela acaba, por conta desse isolamento e por conta desse modelo econômico estatizado, planificado, você não vê essa crise atingindo, na verdade, a União Soviética. Mas ela é uma crise de repercussão mundial. Observe que, na verdade, essa crise, para que você possa ter a compreensão de uma superprodução que irá ocorrer nos Estados Unidos em 29 e a quebra das ações da Bolsa de Valores de Nova York, é preciso compreender que essa crise ela tem algumas etapas. Existem algumas etapas importantes. Etapas que, na verdade, nós iremos observar a partir do momento que nós olharmos para a sociedade norte-americana da década de 1920. Olhando para a sociedade norte-americana na década de 1920, olhando para a Europa no pós-Primeira Guerra Mundial, nós iremos compreender melhor uma superprodução e a quebra das ações da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, que é o momento que você tem a definição dessa crise. A crise se define a partir de uma superprodução e da quebra das ações. Mas é preciso compreender que as etapas elas vão nos mostrar que vai se chegar a uma superprodução.
As etapas são importantes porque a partir dela você compreende como vai se chegar a essa superprodução. E até mesmo, na verdade, né, a quebra das ações da Bolsa de Valores de Nova York. Na terça-feira, na quinta-feira, né? Então, nós temos, evidentemente, essas questões. E, lógico, uma das etapas, por exemplo, é a euforia. A euforia com o desenvolvimento econômico que os Estados Unidos estavam vivenciando na década de 1920. Uma euforia que, na verdade, ela já vem antes mesmo da Primeira Guerra Mundial. Mas uma euforia que ela se intensifica no momento que os Estados Unidos, depois da Primeira Guerra Mundial, eles acabam emergindo como potência hegemônica econômica mundial. Uma euforia que vai mexer até mesmo com esse estilo de vida americano, esse modo de vida americano. Né? Então, você tem ali a consolidação do American Way of Life, desse estilo de vida norte-americano. É preciso observar que o que vai reforçar essa euforia com o desenvolvimento da economia dos Estados Unidos, uma outra etapa importante, é a ampliação do crédito. No momento que nós temos a ampliação do crédito, né, principalmente para os setores empresariais, para os setores de classe média, esse crédito ele acaba sendo ampliado. Observe que isso vai mostrar o quê? Um aumento do consumo. Olha o American Way of Life. Olha esse modo de vida americano. Teremos o aumento do consumo, novas empresas estão surgindo aqui nos Estados Unidos. A produção, ela irá aumentar. Olha só como é que vive os Estados Unidos na década de 1920. Nós teremos, inclusive, muita especulação financeira. Por conta do aumento do consumo, do aumento da produção, do surgimento de novas empresas, muita especulação financeira, principalmente com o aumento de investimentos na Bolsa de Valores de Nova York. Então, esse é o cenário dos Estados Unidos na década de 1920. E que esse cenário são etapas importantes para você compreender como é que vai se chegar a uma superprodução. E como é que vai se ter as ações da Bolsa de Valores de Nova York despencando, caindo, quebrando. Ou seja, e dentro dessas etapas, nós teremos o quê? Nós teremos um momento de superprodução. Quer dizer, todas essas etapas iniciais que nós mostramos, o caráter especulativo, o aumento da produção, em um momento em que, se nós analisarmos o poder de compra da sociedade norte-americana, o poder de compra, principalmente de quem vive no sul dos Estados Unidos, era muito baixo. 50% da população norte-americana, principalmente a população sulista, viviam abaixo da linha de pobreza. E nós temos uma euforia que está aumentando a produção, que está aumentando o consumo, que está dando crédito, onde o poder de compra dessa população, ou seja, existe um subconsumo significativo nessa sociedade. A própria Europa, ela foi atingida pela Primeira Guerra Mundial. Então, o poder de compra do europeu, no pós-Primeira Guerra Mundial, ele está baixo. Ou seja, você tem também ali um subconsumo. E a produção aumentando nos Estados Unidos. A euforia, aumentando a produção, surgindo novas empresas, aumentando o crédito. Então, se chega um momento de superprodução. E com essa superprodução, o que ocorre? As mercadorias, elas vão se estagnar. Né? Nós temos as empresas passando por um processo de desvalorização. Nós teremos, nesse momento, um grande fluxo de venda de ações. As ações da Bolsa de Valores, elas começam a ser vendidas. E aí se chega a quebra da Bolsa de Nova York, né? Que vai acabar colapsando a economia. Ou seja, uma crise que, segundo alguns estudiosos, é uma crise gerada pelo liberalismo econômico. Porque, na verdade, você tem um Estado pouco interventor,
você tem um Estado que simplesmente ele deixa ao bel prazer, como dizem alguns analistas, essa economia. Um Estado que não faz as regulações que tem que ser feita. E essa euforia teria sido provocada por esse liberalismo econômico. E aí se chegaria a uma superprodução, a uma quebra das ações da Bolsa de Valores, que são os dois momentos, né, cruciais da definição dessa crise. Uma crise que vai trazer uma série de efeitos, uma série de consequências. Tá? Nós teremos uma série de efeitos, consequências, inclusive nos Estados Unidos, e até mesmo a nível mundial, ou mesmo aqui no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós teremos o desemprego triplicando. O desemprego vai triplicar nos Estados Unidos. Muitos bancos e empresas vão falir. Diante, evidentemente, dessa estagnação econômica. Empresas e bancos vão falir. Você tem uma redução da produção social. A produção social, ela se reduz. Há um aumento da miséria nos Estados Unidos. A miséria social, ela vai aumentar. Pessoas vão perder tudo do dia para a noite. Vão ver na rua. Inclusive algumas tendo que sobreviver à custa de doações. Nós temos, na verdade, inclusive, um índice de suicídio aumentando nos Estados Unidos, um índice de alcoolismo, mesmo no momento que nós tínhamos uma lei seca. É evidente que alguns setores conseguiram se aproveitar muito bem dessa crise. Nós temos os gangsters, por exemplo, o filme O Poderoso Chefão, ele nos mostra isso, Al Capone, né? Então, na verdade, nós temos, por exemplo, esses gangsters se beneficiando dessa situação de crise. Mas a situação de miséria dos Estados Unidos, ela vai aumentar. É preciso observar que nós teremos efeitos mundiais, porque essa crise, na verdade, ela foi uma crise do capitalismo, ela foi uma crise mundial. Observe que na Europa, nós teremos a consolidação, o fortalecimento dos chamados estados totalitários nazifascista, na Itália e na Alemanha. O nazifascismo, ele vai se fortalecer, ele vai se consolidar na Itália e na Alemanha, que ele vai piorar a situação de crise que esses países vivenciavam desde o final da Primeira Guerra Mundial, por conta de tratados, como o caso da Alemanha, tratados humilhantes, revanchistas, como foi o caso do Tratado de Versalhes. Então, a crise 29, ela piora a situação. Porque os Estados Unidos, inclusive, eles vão ter que retrair o seu capital. Os investimentos que eles vão fazer na Europa, até mesmo para recuperar alguns países, como é o caso da Alemanha, que começou a receber investimentos tarde para recuperar a sua economia do pós-Primeira Guerra, os Estados Unidos vão retirar esses investimentos. Então você tem uma retração do capital norte-americano por conta disso. E isso favorece ao fortalecimento desses estados totalitários nazifascistas. Aqui no Brasil, nós teremos, por exemplo, um grande efeito que essa crise vai provocar no Brasil, em termos de economia, com certeza é a superprodução da economia cafeeira. Nosso maior comprador de café era os Estados Unidos. E diante dessa crise, onde você tem falência de bancos, falência de empresas, onde o capital vai estagnar, é evidente que isso vai acabar atingindo os nossos compradores, maiores compradores de café, os Estados Unidos. E o que vai ocorrer? Uma superprodução da economia cafeeira no Brasil. Observe que, na verdade, quando você fala sobre a solução dessa crise, a solução, que foi uma solução não só encontrada nos Estados Unidos, mas essa solução, ela também existiu em outros países, como por exemplo aqui no Brasil, mas a solução nos Estados Unidos, pelo menos a solução imediata, não uma solução definitiva,
A solução imediata, ela vem através de um plano econômico, de uma ação econômica, de um governo que foi eleito no começo da década de 1930, né, no momento, basicamente, que a crise estava efervescente. Nós temos o governo do Franklin Delano Roosevelt. O governo do Roosevelt, na verdade, baseado em um economista inglês, que é o Keynes, baseado no economista inglês, nós teremos, na verdade, esse governo trazendo como solução imediatista o New Deal, ou seja, aplicando o chamado neocapitalismo. Olha só, o neocapitalismo, uma nova forma do Estado intervir na economia, o neocapitalismo. Por exemplo, na época dos tempos modernos, o Estado interviu na economia com práticas mercantilistas. Por isso que alguns autores falam de neocapitalismo, uma nova forma do Estado intervir na economia. E isso nós iremos observar por parte do governo norte-americano, no início da década de 1930. Observe que o New Deal, nós teremos uma intervenção, um planejamento econômico estatal. Veja bem, não é uma planificação, não é uma estatização da economia. O que nós estamos tendo aqui é uma intervenção do Estado. O Estado planejando a economia. O Estado intervindo como forma de evitar a queda dos preços e, ao mesmo tempo, controlar a produção. Daí, essas práticas intervencionistas de planejamento. Onde o New Deal, ele vai fomentar, ele vai gerar a promoção de obras públicas. O governo norte-americano irá promover uma série de obras públicas. Construção de obras públicas. Uma construção que é justamente para quê? Para poder combater o desemprego. Gerar mais emprego a partir das obras públicas. Através do New Deal, o governo ele vai realizar promoção dos chamados benefícios sociais estatais. Os benefícios sociais estatais é a famosa política do bem-estar social. Os benefícios sociais estatais, como, por exemplo, a questão do salário mínimo, a questão do seguro-desemprego, que é uma forma de gerar consumo. Uma forma de trazer o consumo de volta. Então, observe que o New Deal, através dessa prática de planejamento, de intervenção do Estado, de regulação do Estado da economia, o Estado está procurando combater o desemprego, o Estado está procurando recuperar empresas e bancos, produtores, que foram atingidos, evidentemente, pela crise de 29. Então, o New Deal vai ser uma solução imediatista. Uma solução imediata. Não é definitiva. Que trouxe até bons resultados. Que acabou trazendo resultados satisfatórios. Mas, por exemplo, se você olha para o Brasil, em termos econômicos, qual é a solução que nós teremos no Brasil para o efeito da crise, que foi a superprodução da economia cafeira? O Brasil dos anos 30 é o Brasil da era Vargas. O Brasil dos anos 30 é o Brasil do programa inicial da industrialização de Vargas. O Brasil dos anos 30 é o Brasil que vai iniciar o seu programa de industrialização na era Vargas. Uma indústria baseada na substituição dos importados. Então, a solução econômica que a era Vargas vai encontrar para a superprodução da economia cafeeira, que foi efeito da crise 29 no Brasil, a solução é justamente o quê? Iniciar o programa de industrialização. Fazer investimentos na área industrial. Principalmente na chamada indústria de bens de consumo não duráveis, a partir de uma substituição dos importados, que nós teremos aqui nessa fase populista da era Vargas. Ok, galerinha? Beleza? Um grande abraço
e até o nosso próximo encontro. Valeu!